Para esse vídeo vamos utilizar o nosso servidor virtual Linux. Vou descobrir qual é o IP que o meu servidor possui no momento, digitando IP espaço A. Observem que ali na ETH0 eu tenho o IP 192.168.1.157. Vou executar o Wireshark então. Na tela de captura, opções, selecionar a conexão local e criar um filtro contendo o host, o IP da máquina Linux, end TCP port 80. Com esse filtro, então, eu só vou capturar pacotes que possuírem o IP origem ou destino 192.168.1.157 e forem pacotes TCP na porta 80, ou seja, eu vou capturar somente tráfego web. Vou iniciar a captura, abrir um navegador. No navegador, coloco o IP do servidor web, Enter, e posso ir no Wireshark, interromper a captura, analisar os primeiros pacotes. Então, a primeira coisa que nós podemos ver aqui é o estabelecimento da conexão. Notem que nós temos o pacote SYN do cliente para o servidor, o SYN-ACK do servidor para o cliente e o ACK do cliente para o servidor. Então aqui nós temos os três pacotes de estabelecimento de conexão. Os três pacotes também nós podemos observar que eles não possuem cabeçalho de aplicação. Esses pacotes de estabelecimento de conexão são trocados pelo protocolo TCP do cliente com o protocolo TCP do servidor. Então, eu vou passar aqui os três pacotes para vocês verem que não existem dados de aplicação. Os dados de aplicação só vão surgir depois do estabelecimento da conexão. Então, nesse quarto pacote. Da mesma forma que nós vimos na parte teórica, sendo essa uma conexão HTTP, nós temos o cliente enviando SYN para o servidor respondendo com SYN-ACK, o cliente respondendo com ACK e novamente o cliente gera o pacote contendo o GET, contendo o cabeçalho de aplicação HTTP. Vamos analisar agora, no primeiro pacote de SYN, o cabeçalho TCP. Então, vocês abram ele aqui no símbolo de mais, vocês vão ter todos os campos que nós estávamos analisando na parte teórica. Então, nós temos porta de origem, porta de destino, aqui nós temos o número de sequência, nós temos o tamanho do cabeçalho, nós temos as flags, tamanho de janela, checksum e os campos opcionais. Nesse primeiro momento, vamos analisar os flags. Então, aqui observem que nós temos neste primeiro pacote, a única flag que está setada com valor 1 é a flag de SYN, então estabelecimento de conexão. O segundo pacote, do servidor para o cliente, possui ACK e SYN, então é o pacote SYN-ACK. E o terceiro possui apenas a flag ACK setada. Podemos também analisar no final do fluxo todo a finalização da conexão. Aqui o servidor envia para o cliente um pacote contendo a flag FIN setada. O cliente responde então com ACK e logo em seguida o cliente envia mais um pacote contendo FIN setado. Ou seja, nós temos aqui aquela finalização de 4 vias. O servidor então aceita a finalização do cliente
com o bit de ACK setado. Para nós vermos a conexão de uma maneira um pouco mais didática, selecionem no menu Statistics, tem Flow Graph, a opção. Selecionem TCP Flow e cliquem em OK. Vai aparecer aquela tela bastante similar à que nós temos nos slides, né? Na parte teórica. Nessa visualização, podemos ver aqui o cliente, o lado do cliente, o lado do servidor, as portas, a porta do cliente, está bem pequenininho aqui, 49.341, a porta do servidor 80. Então o cliente envia SYN, recebe SYN-ACK, envia ACK e envia aqui aqueles dados de aplicação que nós vimos, possuindo 412 bytes de aplicação. Aqui do lado, nós podemos ver os números de sequência e o Acknowledgement Number. Então aqui, esse é o pacote número de sequência 0 do cliente para o servidor, esse é o pacote número de sequência 0 do servidor para o cliente, e o servidor já diz que está aguardando o pacote 1 do cliente. O cliente envia então o pacote número de sequência 1 e diz que está aguardando o pacote 1 do servidor. O cliente envia o pacote de sequência número 1, lembrem-se que não existe incremento entre este pacote e o seguinte, porque neste pacote não existe nem o SYN, nem o FIN, nem dados de aplicação para incrementar o número de sequência. Então o número de sequência se mantém deste pacote para o próximo. E aqui possui 412 bytes de aplicação. O servidor reconhece então o recebimento num pacote número de sequência 1, aguardando agora o pacote 413, ou seja, o pacote que possui o número de sequência 1 é somado, é incrementado em 412 devido aos dados de aplicação. Bom, sigam aqui analisando, né, esses dados no que vocês capturaram, até que vocês compreendam bem essa estrutura de incremento de número de sequência. Aqui nós vemos também a finalização em 4 vias, né? O servidor enviando FIN, o cliente respondendo com reconhecimento e logo em seguida enviando o seu pacote com a flag FIN e o servidor reconhecendo também a finalização da conexão. Então aqui nós temos uma conexão TCP completa com troca de dados. Vocês podem analisar dessa forma para vocês verem a troca de dados de uma maneira mais abstrata, com números de sequência e números acknowledgement number, ou vocês podem analisar os cabeçalhos dessa forma. Observem as flags que nós vimos no vídeo teórico, no segundo vídeo teórico, o Congestion Window Reduced, a notificação de congestionamento, o Urgent, né, e assim por diante. Então, deem uma estudada em cima desse cabeçalho, observem tudo que vocês puderem e dúvidas, né, vocês podem submeter no fórum da disciplina.